E se eu te dissesse que existem áreas nos parques da Disney onde ninguém, absolutamente ninguém, tem permissão para entrar? A magia da Disney pode esconder uma realidade bem mais sombria do que você imagina. Se você gosta de curiosidades que desafiam o senso comum, já deixa sua inscrição e nos ajude a bater a meta do canal de inscritos. O que você vai descobrir sobre o quarto 33 vai mudar sua visão do parque para sempre. O desaparecimento no Magic Kingdom. Milhares de pessoas circulam todos os dias pelo parque mais feliz da Terra, mas um dia, uma delas simplesmente não saiu de lá. Esse é um dos casos mais polêmicos envolvendo o Magic Kingdom e o mais difícil de encontrar informações oficiais. Segundo relatos que circulam desde os anos 80, um garoto de 9 anos desapareceu dentro do parque em plena luz do dia. O mais bizarro, ele estava de mãos dadas com os pais. A história diz que durante um desfile no parque, a família se distraiu por alguns segundos com a movimentação ao redor. Quando olharam para o lado, o menino não estava mais lá. Eles procuraram ao redor, gritaram, pediram ajuda, mas ninguém, nenhum visitante, nenhum funcionário viu nada. A segurança foi acionada imediatamente. Os portões foram fechados. O parque inteiro foi revistado por horas, mas nada, nenhum sinal, nenhuma imagem dele saindo do parque, nenhuma resposta. O caso ganhou pouco destaque na mídia e logo foi silenciado, supostamente a pedido da própria Disney, que teria feito um acordo silencioso com a família. Mas o que realmente alimenta a lenda são os rumores internos. Alguns ex-funcionários afirmam que a criança foi vista, horas depois, caminhando nos túneis subterrâneos do parque, desorientada, usando roupas diferentes. Quando a equipe tentou alcançá-lo, ele virou uma esquina e desapareceu de novo. Há ainda quem diga que o menino nunca existiu nos registros do ingresso naquele dia. Como uma criança pode desaparecer em um dos lugares mais monitorados do mundo e ninguém ter visto nada? Será que foi apenas um caso isolado? Ou existe algo ou alguém nos bastidores da Disney que não quer que a gente saiba o que realmente acontece por lá? A lenda da zona de silêncio. Existe um lugar dentro da Disney onde nada funciona, nada mesmo, nem rádio, nem celular, nem os sorrisos dos funcionários. No meio de toda a magia dos parques da Disney, existe uma área pouco falada e ainda menos visitada. Conhecida entre alguns ex-funcionários como a Zona de Silêncio, esse local específico teria propriedades inexplicáveis. Aparelhos eletrônicos simplesmente deixam de funcionar ao se aproximar. Visitantes já relataram que, ao entrarem nessa área, seus celulares travaram completamente. Os relógios digitais zeraram. E, o mais assustador, o áudio de gravações feitas ali volta com interferência estranha, como se tivesse algo a mais na gravação. Um som, uma voz, algo que não estava lá na hora. E não para por aí. Funcionários antigos da Disney dizem que essa área não aparece nos mapas oficiais. Ela estaria escondida em algum ponto entre as atrações futuristas do Epcot Center, embora nada seja confirmado, claro, como sempre. Alguns acreditam que a Zona de Silêncio foi criada propositalmente, talvez como uma área de testes. Outros juram que ela surgiu por acidente, após alguma falha elétrica, ou algo ainda mais difícil de explicar. Há até quem diga que foi lá o último local onde uma pessoa desaparecida foi vista, e que desde então a área passou a ser isolada discretamente com tapumes ou redirecionamento de fluxo de visitantes. E você, acredita em falha técnica ou em um ponto morto entre dimensões que só parece estar dentro de um parque de diversões? Atrações fechadas, sem explicação. Se tem uma coisa que a Disney faz bem, é esconder o que ela não quer que você veja. Ao longo das décadas, várias atrações e áreas inteiras dos parques da Disney foram simplesmente abandonadas, sem alarde, sem explicações, sem despedidas. Uma das mais famosas é Discovery Island, uma ilha que ficava aberta ao público dentro do lago Bay Lake, em Orlando. Lá funcionava um zoológico e centro de conservação animal, mas em 1999 ela foi fechada abruptamente e desde então nunca mais reabriu. O local está completamente intocado, cercado por mato, estruturas enferrujadas e jaulas vazias.
Quem ousou invadir descreve um cenário de filme pós-apocalíptico, com equipamentos jogados no chão, como se todos tivessem fugido às pressas. Outro caso é o do River Country, o primeiro parque aquático da Disney, inaugurado em 1976. Ele foi extremamente popular durante anos, até que um dia, em 2001, ele simplesmente encerrou as atividades, sem nenhuma razão clara. Oficialmente, alegaram mudanças nos padrões do parque. Mas quem conhece a história sabe que houve um surto de uma ameba mortal na água, que teria causado pelo menos uma morte. A Disney nunca confirmou a ligação, mas o parque ficou ali, parado, desmoronando lentamente, até ser demolido anos depois. Agora, o que intriga é por que a Disney, que costuma preservar sua imagem a qualquer custo, deixou essas áreas se deteriorarem por tanto tempo? Por que não transformá-las, reformá-las ou ao menos retirar as estruturas? Alguns teóricos acreditam que há algo nos terrenos, contaminação, falhas estruturais ou até mesmo acidentes e mortes que tornaram impossível continuar explorando os espaços comercialmente. Outros acreditam em algo pior: presenças, energias, histórias enterradas junto com as ruínas. Se a Disney se esforça tanto para esconder algo, talvez seja exatamente por isso que a gente deva investigar. Clube 33 e Sociedades Secretas. Você pode visitar todos os parques da Disney, pode conhecer cada canto, cada atração, mas tem um lugar onde você nunca vai entrar, a menos que seja convidado, escondido em plena vista, nas áreas discretas da Disneyland e de outros parques da Disney, existe um clube secreto chamado Clube 33. O nome vem do número da porta original, localizado em New Orleans Square, na Disneyland da Califórnia. Mas o que tem por trás dessa porta sempre foi envolto em mistério. Oficialmente, o Clube 33 é um clube VIP, exclusivo para convidados e membros ultra-ricos. A taxa de adesão gira em torno de 25 a 50 mil dólares, com anuidades absurdas. Lá dentro é servido champanhe, pratos refinados, e o clube é um dos únicos lugares dos parques onde álcool é liberado. Mas essa é só a superfície. O que alimenta as teorias é o que não se mostra. O local não pode ser visitado por curiosos. As fotos internas são raras e controladas, e vários símbolos presentes na decoração do clube, como olhos, pirâmides e referências discretas a ordens antigas, alimentam as especulações. Há quem diga que o Clube 33 é, na verdade, um ponto de encontro de uma sociedade secreta, frequentado por figuras da elite mundial, incluindo políticos, CEOs e até membros de famílias influentes com histórico em ordens ocultistas. Outros afirmam que o Walt Disney era ligado à maçonaria, ou até mesmo a grupos mais fechados, e que o número 33 não é coincidência, sendo um grau importante dentro da maçonaria escocesa. Alguns ex-membros teriam relatado cerimônias privadas dentro do clube, com protocolos estranhos e linguagem simbólica. Nada confirmável, claro, mas em um mundo onde tudo é minuciosamente planejado, por que manter algo assim tão escondido? O Clube 33 não aparece nos mapas, mas existe. E a pergunta que fica é: por que a Disney, uma empresa voltada para o público infantil, precisa de um clube secreto para adultos, com acesso tão restrito? Os túneis subterrâneos da Disney. Enquanto você se diverte no mundo mágico da superfície, há um mundo inteiro funcionando em silêncio logo abaixo dos seus pés. Pouca gente sabe, mas existe uma cidade subterrânea embaixo do Magic Kingdom. Esses túneis, chamados oficialmente de Utilidors, de Utility Corridors, foram construídos antes mesmo da parte de cima do parque. A ideia era permitir que os funcionários se movimentassem sem quebrar a ilusão mágica. Nada de ver um funcionário vestido de pirata andando pela Tomorrowland, por exemplo. Só que o que começou como um sistema logístico acabou virando combustível para várias teorias sombrias. Os túneis cobrem uma área enorme e são extremamente restritos. Acesso só com autorização especial, câmeras em todos os cantos e uma vigilância rígida. Mas mesmo assim, relatos de funcionários vazaram ao longo dos anos,
e alguns são bem perturbadores. Funcionários dizem que já ouviram sons estranhos vindos de corredores vazios, passos onde não havia ninguém, sussurros quando estavam sozinhos e, em alguns casos, risadas infantis ecoando por partes isoladas do túnel. Alguns afirmam que existem áreas nos túneis que não constam nos mapas internos, supostamente lacradas. Quando alguém pergunta o que tem ali, a resposta é sempre a mesma: isso não te diz respeito. Uma das lendas mais comentadas é sobre uma porta sem identificação, no fim de um corredor raramente usado. Dizem que, ao se aproximar, as luzes sempre piscam, e que ninguém que entrou ali voltou exatamente igual. E o mais assustador, alguns ex-funcionários relatam que, após seus turnos nos túneis, começaram a ter pesadelos recorrentes, sempre com o mesmo cenário: um parque vazio, vozes no escuro e portas que não deveriam estar abertas. Será que os túneis da Disney são só um sistema de acesso funcional? Ou estamos falando de algo maior e mais escondido do que se imagina? Mensagens ocultas e simbologia. Na Disney, nada é por acaso. E se você começar a prestar atenção nos detalhes, talvez descubra o que não era para ser notado. Quem já visitou um parque da Disney ou assistiu a seus filmes, sabe. Tudo ali é planejado nos mínimos detalhes. Mas o que pouca gente percebe é que, em meio à perfeição, existem símbolos que parecem destoar do resto. Ou melhor, esconder algo. Vamos começar com os Hidden Mickeys. Pequenas silhuetas do Mickey espalhadas propositalmente nos cenários, pisos, objetos, sombras. Isso é oficial, divertido e até virou tradição de caça ao tesouro. Mas e se eu te disser que existe outro tipo de símbolo escondido que ninguém comenta? Alguns visitantes mais atentos começaram a identificar padrões recorrentes dentro dos parques e dos filmes que lembram ícones ocultistas, como o olho que tudo vê, pirâmides e símbolos parecidos com os usados por ordens secretas, como a maçonaria e os Rosacruzes. A atração Tower of Terror, por exemplo, contém vários objetos antigos e símbolos esotéricos no cenário. Em Fantasmic, há uma sequência onde uma figura encapuzada surge por segundos, com o que parece ser um símbolo arcano no bastão. Coincidência? E nos filmes? Em clássicos como O Rei Leão, Aladdin e A Pequena Sereia, fãs já detectaram palavras misteriosas, formas sugestivas e personagens com olhares que parecem atravessar a quarta parede. Algumas dessas coisas foram posteriormente explicadas como erros de animação ou piadas internas dos animadores. Mas aí fica a pergunta: por que tanta coincidência em obras diferentes, de décadas diferentes? E não é só nos visuais. Em A Fantasia de 1940, há uma sequência com invocações, rituais e figuras demoníacas, tudo embalado por trilhas clássicas e supostamente inofensivas. Aquilo era só arte? Ou uma forma sutil de introduzir símbolos mais profundos, disfarçados de entretenimento? E se esses símbolos estiverem ali para preparar, influenciar, ou simplesmente mostrar que o controle está em outro nível? Na Disney, tudo tem significado. E às vezes, os segredos estão bem na nossa cara, escondidos por trás de um sorriso animado ou um castelo encantado. Se tudo isso foi revelado, imagine o que ainda está escondido nos bastidores da Disney. Se inscreve, ajude a chegar na meta de inscritos, para mergulhar com a gente em mais mistérios como esse.